Olá, internauta, mais uma vez seja bem-vindo à Jovem Pan Online, uma boa tarde a vocês. E hoje o nosso tema é criatividade. O que podemos fazer para melhorar esta capacidade e como a criatividade também pode ser utilizada no dia a dia. Quem vai nos falar sobre este assunto é o professor Valdemar Setzer, ele que é professor titular do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de São Paulo, já esteve aqui numa outra oportunidade falando sobre TV e hoje o nosso tema é criatividade aqui na Jovem Pan Online. Professor Setzer, muito obrigada pela sua presença, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Luciana, pelo novo convite que estão me fazendo, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito contente com a entrevista anterior no dia 12 de novembro deste ano 2008, porque me deu chance de falar muitas coisas sobre os problemas dos meios eletrônicos. E fiquei contente de você me convidar para esse tema do qual eu jamais escrevi um artigo e nunca dei uma palestra especificamente sobre ele. Então vamos ver o que vai acontecer. Professor, como é que a gente poderia definir o conceito de criatividade? Exato, eu acho que essa é a primeira questão. O que é a criatividade? Eu mencionei isso rapidamente, hoje nós vamos dar outra vez. Nós temos hoje a chance de expandir o tema bastante. Criatividade, eu vou usar para caracterizar o que é criatividade, o que eu ouvi do famoso sociólogo alemão Domenico de Masi, que é chamado o sociólogo do lazer. Domenico de Masi diz assim: nós não trabalhamos a maior parte da nossa vida. Imagina se você contar a parte que a gente estuda, que a gente dorme, que a gente descansa, que a gente, enfim, tem lazer, etc. É muito mais do que a gente trabalha. No entanto, a educação, todo o nosso preparo é feito para a vida profissional, para a gente atuar profissionalmente. Então ele se tornou o sociólogo do lazer, dizendo como é que se pode ter um lazer produtivo, um lazer sadio. Muito bem. Ele disse o seguinte, numa palestra que eu assisti no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, lá ao lado da USP, onde eu fui consultor. Ele disse assim: criatividade é igual a fantasia mais concretividade. Criatividade igual a fantasia mais concretividade. Isto é, a criatividade é a confluência de duas coisas. A fantasia, ter novas ideias, e concretividade, que é pegar essas novas ideias e conseguir fazer alguma coisa útil para si ou para a sociedade. Claro? Então, isso que eu traduzi como concretividade. Bom, então nós temos esses dois componentes que são essenciais: fantasiar, imaginar, ter novas ideias. Só que não adianta a gente ter ideias que são castelos no ar que a gente não consegue construir. Nós temos que ter ideias que estejam ligadas com a realidade para a gente mudar, para fazer alguma coisa concreta no mundo, que é essa parte da concretividade, claro? Bom, acontece o seguinte, então vamos tratar das duas coisas. Acontece o seguinte, a fantasia é algo que é inerente a todas as crianças. Todas as crianças são fantasiosas. De modo que a gente poderia dizer o seguinte: o adulto, para ter fantasia, deveria preservar algo de sua infantilidade. Claro? É muito interessante a gente notar que um vídeo que anda pela internet, que se tornou muito conhecido, que é o discurso de paraninfo do Steve Jobs, que é o fundador da Apple e voltou para a Apple. Acho que continua o presidente da Apple agora. Ele, nesse discurso, ele termina o seguinte, com as duas palavras: stay foolish, permaneçam bobinhos, bobos. Eu tenho a impressão que ele quis dizer para os alunos que estavam se formando na Universidade de Stanford, uma das melhores universidades dos Estados Unidos e do mundo, não é? Ele, nesse discurso, então, ele termina com esses: permaneçam bobinhos, bobos. O que será que ele quis dizer? Eu tenho a impressão que ele quis dizer que justamente os jovens devem manter algo da sua infantilidade.
né? Porque toda criança é inocente, é bobinha, claro. E eu acho que ligado com isso está também essa questão da fantasia. Portanto, essa é a primeira coisa. A gente deve incentivar a fantasia das crianças e tentar manter e educar e desenvolver essa fantasia até a idade adulta. Aí nós vamos ter um adulto com fantasia. E sem fantasia não vai haver criatividade. Então esse é o primeiro requisito, claro. Acontece o seguinte, que normalmente as crianças no lar e na escola são castradas na sua fantasia. É exatamente o contrário do que deve acontecer. Por exemplo, no lar, quando se dá brinquedos que não despertam fantasia, não incentivam a fantasia, né? E eu gostaria de mostrar para aqueles que nos estão seguindo agora alguns exemplos do que significam brinquedos que despertam fantasia. Por exemplo, eu vou começar com uma boneca Waldorf. Olhem essa boneca. Uma boneca de pano, claro, com enchimento de material natural, acho que deve ser lã, claro. E notem como ela é rústica. Como deviam ser todos os brinquedos de criança, todos deviam ser rústicos. Por quê? Porque quando a criança olha um rosto rústico assim, veja, os olhos são 2 pontinhos, a boca é um tracinho aqui, não é? Pequeno, não é como se encontra hoje em algumas bonecas de pano, uma boca que vai de um lado, de uma orelha até a outra. Isso é grotesco, claro. Quando uma criança brinca com uma boneca destas, ela tem tudo para imaginar. Essa é uma boneca da minha netinha Luana, certo? Eu trouxe, ela tem 4 anos, eu trouxe aqui, passei na casa dela, ela é vizinha nossa, uma alegria para mim e para minha esposa. E eu passei lá e trouxe a boneca para mostrar para vocês. Olha o que é a mão dessa boneca. É simplesmente, enfim, puseram um fio aqui, costuraram um fio para fazer um pouquinho mais estreito para imitar um pulso. Com isso, a criança pode imaginar qualquer coisa. Ela pode imaginar que a boneca está rindo, está chorando, né? Pode brincar de nenê com a boneca porque ela é gostosa. Pode até dormir em cima da boneca, ela é gostosa. Agora vai comparar com as bonecas de plástico. E a pior de todas, qual é? A Barbie. A pior boneca que já se criou nesse mundo. Porque a Barbie não é para criança pequena. Ela é desenvolvida, tem os seios já apelando para a sensualidade. Isso que se quer de uma criança ou que se quer ingenuidade para manter a fantasia da criança? Certo? Bem, então esse é um exemplo de boneca típica Waldorf. Entrem na internet e escrevam boneca Waldorf, com W no Waldorf, que vem da pedagogia Waldorf, e aí vocês vão ver inúmeras fotos que eu mesmo coloquei no site onde vocês vão cair, no site da Sociedade Antroposófica, e na seção de produtos existem os produtos das bonecas Waldorf. Mas eu gostaria de mostrar outras coisas. Pois não. Por exemplo, é muito importante a gente mostrar e ler livros para as crianças, para elas começarem a se interessar por livros logo de cara. Então eu peguei um dos livros da Luana. Olhem este livro aqui. É um livro sobre uma história muito ingênua, muito simples de coelhinhos. Ela está em alemão, porque a mãe dela fala alemão, então ela só fala alemão com a Luana, com os 2 filhos. E a minha esposa é bilíngue, também fala alemão como português, e também só fala. Meu alemão é meio macarrônico, mas eu faço uma força danada, né? E todo dia eu vou lá, quase todo dia, e leio esses livros para ela. Olhem esses desenhos. São desenhos, veja, dos bichos, são desenhos artísticos dos bichos como eles são. Está vendo um coelhinho em pé aqui? É como o coelhinho fica em pé. Tá claro? Não é uma imitação de um ser humano. É um bichinho, tá certo? Vejam. E a historinha vai assim, uma historinha muito ingênua de coelhinhos que, enfim, que olha um outro em pezinho, direitinho como um coelhinho é. Vou mostrar um outro para vocês. Apenas para a gente poder Sim. explicar um pouco melhor para os internautas que nos acompanham agora. Sim. Esse tipo de material, quando ele é direcionado para a criança, que tipos de impactos ele tem, diferentemente da criança que não tem contato com esse tipo de material? Veja, qual é o contrário disto?
O contrário disto são brinquedos, livros que não incentivam a imaginação, que são grotescos. Eu gostaria de saber, eu gostaria que alguém me explicasse o que é que os pais podem ter em sua mente quando dão dinossauros para as crianças, e livros com dinossauros, e bonecos de dinossauros. Dinossauro é um monstro. A criança não devia entrar em contato com monstros. A criança só deveria entrar em contato com o que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro. Certo? Esses desenhos Isso vale artísticos... também para os pais que dão armas de brinquedos. Imagine, né? Armas, então, que coisa horrível. Espadas. Mas eu gostaria de voltar e mostrar outros tipos de livro. Olhem este aqui, é uma pena que não se faz mais livros deste jeito. Este aqui é um livro sobre a Bela Adormecida. Olhem como é feito. A criança vem aqui, ou quando a gente conta, a gente pode. Eu tô puxando com a mão aqui embaixo, está vendo? É a rainha com o rei, ela teve a criança e aqui atrás estão as fadas. Olha a cor das fadas, fazendo o arco-íris, as cores do arco-íris. E é tudo artístico, tá vendo? Olha aqui, enfim, aqui a Bela Adormecida vai fiar na roca, tá vendo? Olha, tá vendo? Ela está fiando na roca e aquela fada que não foi convidada, né? E vai depois. E o livro continua assim. E além de estimular a criatividade, você tem o contato sensorial também com os materiais. E o movimento, além da criança imaginar, ela pode ver e imaginar mais ainda. Além do que, são coisas que a criança pode se imergir. Tá? Vou dar mais exemplos para vocês. Se dá muito quebra-cabeça para a criança, não é? Olha um quebra-cabeça Waldorf. E você vai ficar surpresa, Luciana, isso foi feito no Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu acho que a fábrica não existe mais, chamava-se Pipo. E eles chamam de puzzle, porque não querem chamar de quebra-cabeça. Que negócio é esse de quebrar a cabeça de criança? E olhem o que significa um quebra-cabeça onde a gente não quebra a cabeça. As figuras são por inteiro. Essa aqui é a Branca de Neve. Ela é uma figura por inteiro, ela não está picadinha, como seria o caso se fosse um quebra-cabeças que incentivasse a intelectualidade. Aqui os anõezinhos, cada anãozinho é uma figura, tá vendo? Ó, ele tem um cristal aqui, como típico dos anõezinhos, e o cristal é uma figura inteira aqui do quebra-cabeças. Bom, qual é o contrário disto? Qual é o contrário disto? O contrário disto são justamente os brinquedos que prejudicam a imaginação. Por exemplo, todos os brinquedos eletrônicos, os robozinhos, trem elétrico. Quem é que brinca com trem elétrico? O trem elétrico fica circulando sozinho, a criança não brinca com trem elétrico. O meu netinho de 2 anos, o irmão da Luana, ganhou um trenzinho da marca Brio. Fiquei contente que existe aqui para comprar, porque isso é uma coisa europeia, que é um trenzinho com trilhos de madeira, e o trenzinho também é de madeira, e a criança, para brincar com o trenzinho, tem que puxar o trenzinho. Ele não é elétrico para andar sozinho, claro. Bom, o que brinquedos, além desses brinquedos, por exemplo, esses brinquedos eletrônicos ou bonecas de plástico, que já vêm todas prontinhas, como se fossem adultos em miniatura, ou então até adultos, como é o caso praticamente da Barbie, é uma adolescente já desenvolvida, um horror. As crianças gostam muito de ficar pondo... trocando as roupinhas, né? Certo? Eu concordo. Mas também pode fazer isso com uma boneca assim. Olha, ela tem roupinhas, certo? Tem uma calcinha, tem o sapatinho que a gente pode tirar, não é? Enfim, agora, também pode fazer isso. Professor, também aproveitando a oportunidade, os adultos também padecem disso, né? Essa falta de criatividade? Sim, eu vou chegar nos adultos, Luciano. Vou chegar lá. Quanto é que nós estamos no tempo? Eu preciso ver o relógio lá. Não estou vendo, porque a câmera está bem na frente. Bem, o que diretamente matam a imaginação da criança. Nós estamos vendo a fantasia da criança para depois chegar no adulto. O que mata a fantasia da criança são todos os aparelhos com tela. Televisão, videogame, computador, quando ele exibe animação. Todos eles matam a imaginação. Por quê? Porque a imagem já vem pronta. E não é uma imagem parada, como nós vimos no livro, no Quebra-Cabeças. É uma imagem que
se move, então a gente tem que ficar prestando atenção na imagem, com isso não dá para imaginar nada. Então, os pais que estão nos ouvindo, os avós, os tios, querem matar a imaginação das crianças? Deixem a criança ver televisão, deixem ver videogame, deixem usar videogame, etc. Ainda mais videogame com todos esses violentos, né? Um horror. Houve uma pesquisa na Alemanha e se concluiu que os meninos, quando recomendam um videogame para outros meninos, são sempre violentos, quase sempre violentos. Bom, ok. Gostaria de comparar vocês com a leitura, agora com crianças um pouco de mais idade, com leitura. Quando a gente lê um livro, o que acontece? Eu vou usar o meu livro sobre meios eletrônicos e educação, fazer a minha promoção aqui. Se não encontrarem em livraria, me mandem um e-mail que eu posso mandar pelo correio. Eu comprei uma boa parte da edição. Bom, quando a gente lê um livro, é preciso imaginar o que a gente está lendo, porque as imagens não estão lá. Às vezes as imagens podem até estar. Eu vou fazer propaganda de um outro livro que a minha esposa lançou agora no dia 5, houve o lançamento, o livro Parsifal, um precursor do ser humano moderno. E ele tem uma parte de ilustrações belíssimas, não é? Aqui feitas pelo pintor Lucius Zeslin, não é? Então, quando a gente vê essas coisas, a gente precisa imaginar, não é? Por exemplo, o quadro dele não é um quadro moderno, não é com detalhe. Então a gente precisa... Sim, aproveitando que o senhor tocou na questão da arte, da pintura, eu queria que o senhor falasse sobre a importância da criança ter contato com esse tipo de arte, inclusive com o teatro também, professor. Vou falar. Então, brinquedos em casa, rústicos e que incentivem a imaginação, não é? Livros com figuras artísticas, ótimo. Agora vamos chegar na escola. E aí é que vai entrar a arte, certo? Como é que a escola deveria ser para incentivar a imaginação e não matar a imaginação? Eu vou dar um exemplo do que a escola não deveria ser e que ela é. Luciana, como é que você aprendeu o que é uma ilha? Como é que ensinaram você o que é uma ilha? É um monte de terra cercada por água. Um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Os nossos cameramen também aprenderam assim, todos aprenderam assim. Todos que estão nos ouvindo devem ter aprendido, né, vendo, devem ter aprendido assim. Sabe o que significa isso? Matar a imaginação, porque essa é uma ilha morta. Em vez disso, se deveria contar uma história de uma pessoa que estava num veleiro, num barco, veio uma tempestade, ondas, naufragou, ele conseguiu nadar até uma praia, e lá na praia ele descansou, conseguiu tirar um coquinho, arrebentar o coquinho, comer um pouco do coquinho e a água, e tal. Aí ele resolveu ir para casa, foi andando e chega numa outra praia do outro lado. Aí ele volta, vai para um outro lugar, tem pedras no mar, etc. Aí ele não consegue sair porque isso é uma ilha. E aí a gente cria uma ilha viva, principalmente se a gente ficar falando sobre os bichos que ele encontra, enfim, cobras e lagartos, essas coisas, e passarinhos e plantas, e o professor faz uma bonita pintura no quadro sobre essa ilha. Aí nós estamos incentivando a imaginação. Ilha, que é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, não tem vida, é morta, e mata a imaginação. Isso mostra como o ensino tem um defeito fundamental. Ele é excessivamente abstrato, dirigido para o intelecto. Ele deveria respeitar a criança, desenvolver a imaginação, desenvolver a fantasia. E sabe como é que na escola, no ensino fundamental, qual é o instrumento que deve ser usado para isso? A arte. Mas não é ter aula de atividades artísticas, é ter arte em todas as disciplinas. Não temos tempo aqui, mas eu podia mostrar como é que se demonstra o teorema de Pitágoras artisticamente para crianças. Certo? Ok. Isso tudo que eu estou falando é uma realidade. Não é uma fantasia minha. Existe uma pedagogia, não é? Um conjunto de escolas, são mais de 1000 no mundo inteiro, são dezenas aqui no Brasil, 4 em São Paulo, inclusive indo até o ensino médio, que são as escolas Waldorf. E se alguém se interessar por isso, por favor, não é? Informe-se, leia o livro do Sr. Rodolfo Lantz, que por acaso era meu sogro, A Pedagogia Waldorf. Veja o subtítulo, Caminho, onde é que está meu dedo? Caminho para um ensino mais humano. É isso que nós precisamos. Quando a gente dá um ensino puramente intelectual, nós não estamos dando um ensino humano, como era o caso da ilha.
Então, muito artístico, todas as disciplinas, os professores deviam ser todos artistas, capazes de fazer bonitos desenhos. Não é? Matemática a gente pode dar usando muita geometria, porque a geometria pode ser bonita. Quando a gente tem uma fórmula, a equação de segundo grau, com a sua fórmula, a função parabólica de segundo grau, não tem nenhuma fantasia, nenhuma imaginação. E a gente vai castrando a imaginação das crianças. Aproveitando, professor, no caso do adulto, que vai perdendo essa criatividade, é possível recuperá-la ao longo da vida? Então, agora eu falei da criança pequena, principalmente em casa, no jardim da infância. Todos os jardins da infância Waldorf vão ter bonecas Waldorf, né? e etc. Mas agora, falamos da escola, e também durante o ensino fundamental, não deveria, a escola, o lar não deveria prejudicar a fantasia colocando brinquedos eletrônicos, videogame, televisão, etc. Muito bem. Adultos, vamos chegar agora nós adultos. É muito interessante, Luciana, que é muito possível que todos os adultos tenham necessidade de imaginar. Sabe, sair do cotidiano, imaginar coisas. Minha esposa, que é médica, a doutora Sônia Setzer, autora desse livro que eu mostrei, ela tem uma teoria, uma conjectura, que é o seguinte: devido a esse nosso ambiente muito intelectualizado, tudo máquina, etc., as pessoas não estão mais conseguindo imaginar. Perderam essa capacidade que deveria ter sido conservada, certo? Na escola, no lar, etc. Então, o que é que elas fazem? Tomam drogas psicotrópicas para sair voando, fazendo viagens e imaginando. Às vezes precisa de uma muleta, e isso acaba tendo um prejuízo terrível, porque todas essas drogas influem diretamente na força de vontade, tiram a força de vontade da pessoa, e tem outros efeitos também. Há 3 tipos de criatividade ligados com a fantasia. A criatividade intelectual, que é a filosófica, a científica. Existe a criatividade artística e artesanal, certo? E existe a criatividade social. Então eu gostaria de ver quanto tempo nós temos aí. 8 minutos. Eu queria mostrar que no Waldemar Setzer não fala da boca para fora. Eu vivo as minhas ideias. Então eu gostaria de mostrar para vocês uma das coisas que eu fiz. Isso é uma cerâmica. Eu sou músico, além de tocar sempre um pouquinho a minha flauta transversal. Quando eu era jovem, eu era solista da Orquestra de Câmara de São Paulo, regência do maestro Tony. Então, isto aqui é uma placa que eu fiz, não é? Com entre 2 rolos a gente põe o barro, etc. e tal. Mas depois eu ainda estava meio mole, eu cavoquei e coloquei vidro de garrafa para fazer esse desenho que eu desenvolvi. Compreendeu? Então ficou uma placa onde a gente pode comprar queijo, como tábua de queijo, pode pôr uma planta em cima, eu gosto muito de cerâmica porque além da parte artística ela pode ter utilidade. Eu ia trazer uma tigelinha bonitinha que eu esqueci, que eu fiz no torno. Mas tudo bem. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar para os adultos. Todos os adultos deveriam fazer alguma atividade artística. Porque a atividade artística desenvolve diretamente a imaginação, a fantasia. E no caso da cerâmica, tem a concretividade também, porque isso é uma coisa, né, que tem que ser concreta, útil. Não pode ser muito fina, porque ela quebra, não pode ser muito grossa, porque ela ia ficar pesada. Então, tudo isso está ligado com a concretividade. A gente tem que fazer alguma coisa para o mundo, certo? Então, essa parte artística e artesanal. Aliás, é muito fácil. É só pegar giz de cera, aquarela, não é? E pôr num papel, não precisa saber fazer uma figura, simplesmente mistura cores. Vejam, isso aqui são cores, são formas e cores que eu coloquei, tá certo? Muito bem. E a questão da criatividade não tem que estar ligada somente a atividades manuais, ela pode ser desenvolvida de outras formas também, né? Isso é muito interessante. Em termos artísticos, qual é a arte mais objetiva que existe? A arquitetura. Porque é muito funcional, ela tem que ter uma função de abrigar as pessoas, etc. Qual é a arte mais subjetiva que existe? A poesia. E meus ouvintes e telespectadores,
Qualquer pessoa pode fazer poesia, é só sair escrevendo. Né? A gente pode fazer esperando o ônibus, dentro do ônibus, né? Em qualquer situação, numa fila de supermercado, tem um pedaço de papel, comece a escrever. A poesia é muito interessante porque ela não precisa estar ligada com nada. A gente faz metáforas, por exemplo, as nuvens singrando como um navio no céu, etc. A nuvem não singra, não flutua como um navio, mas a gente pode fazer isso e qualquer pessoa pode fazer, certo? Seria muito interessante ler poesia também, mas eu insisto na criação, claro. Social, eu gostaria de falar rapidamente, nós ainda temos 5 minutos, sobre a criatividade social. No meu entender, o que mata a criatividade social? Competição. E o pior é que começam na escola. Veja, toda competição é antissocial. Por quê? Porque quando existe competição, alguém ganha a competição, é verdade ou não é? Quando há competição, alguém perde, não é verdade, Luciano? Sim. E o que acontece? Quem ganha fica feliz, fica satisfeito que ganhou, é verdade? E quem perde sempre fica frustrado porque não ganhou. De modo que quem ganha fica feliz, fica contente às custas da frustração do outro. Isso é absolutamente antissocial. É, em particular, absolutamente anticristão, não é? Que é a religião do amor, não é? Qualquer cristianismo devia ser a religião do amor, não é? Amor fraterno, amor altruísta. Eu não entendo como é que colégios de padres e freiras católicos fazem competição na escola. Né? Então, devia se acabar com a competição. Você vai dizer, não, mas o mundo é competitivo. Há tempo, as crianças e os jovens vão entrar nesse mundo e vão aprender a competir. Certo? Não é? Aconteceu com meus filhos. Não é? E não precisa começar cedo, porque se a gente faz isso, a gente castra a criatividade social, que se manifesta como? Na capacidade de resolver conflito entre as pessoas. Eu vejo duas pessoas que estão discutindo, estão brigando, tal, ou conhecidos meus, com a capacidade de eu chegar entre eles e fazer com que eles novamente se relacionem normalmente, etc. Tal, resolução de conflitos, não é? Isso porque uma sempre quer ganhar sobre a outra. Infelizmente, o nosso mundo força muito isso. E se a gente começa com crianças, com competitividade com crianças, imagine que adultos que a gente vai ter. Todos adultos antissociais, não é? Então, eu queria deixar essa mensagem também de que, além de fazer atividades artísticas, cada pessoa devia conscientemente fazer atividades sociais. Conversar com pessoas. A Denise Teixeira, né, que foi namorada do meu filho e é funcionária da Oracle, me conta que no escritório dela, certo? Muitas vezes pessoas que estão próximas, em escrivaninhas próximas, em vez de falarem um com o outro, fazem um chat, mandam um e-mail. Será possível? As pessoas estão perdendo essa capacidade de se relacionar socialmente. Houve uma pesquisa na Alemanha e se constatou que crianças estão cada vez falando menos. Imagine que tragédia isso. Sem aprender a falar, não vai aprender a pensar, não vai aprender a se expressar. Um horror o que está acontecendo, por causa principalmente dos meios eletrônicos. Então, para os adultos, eu insisto, façam atividades artísticas, qualquer atividade artística. Você falou em teatro. Teatro é fantástico. É tão fantástico que eu introduzi no Instituto de Matemática, lá da USP, o meu instituto, eu introduzi uma disciplina optativa que é de leitura dramática, certo? Porque eu sempre ficava preocupado, nós estamos dando só matemática, computação, estatística, um pouquinho de física, né? Isso é uma deformação, isso não é uma formação, nós temos que cuidar de toda a parte humana da pessoa para que ela depois tenha capacidade de ser criativa. Claro, então eu introduzi essa disciplina que é dada maravilhosamente pela Yolanda Gentileza e o resultado tem sido extraordinário. Os alunos sempre dizem, puxa, como eu me desenvolvi nessa disciplina. É também uma atividade artística. Professor Setzer, infelizmente nosso tempo acabou, mas gostaríamos de agradecer a presença do professor Valdemar Setzer, ele que é professor titular do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza de vir aqui novamente. Uma boa tarde ao senhor. Eu sou aposentado lá, mas não estou encostado.
A você da Jovem Pan Online, mais uma vez, obrigada pela sua audiência e continue navegando aqui por nossa programação. Jovem Pan. Danilo, desculpa ter... Rádio, com imagem. Online.